Você não erra apenas porque é fraco, você erra porque você está sedento. Sedento de reconhecimento, de segurança, de controle, de afeto. E o problema não é ter sede, o problema é onde você tenta saciá-la. As leituras desta terceira semana da Quaresma não começam acusando, elas começam revelando. Um povo tem sede, uma mulher tem sede, nós temos sede. O texto do Êxodo é desconcertante. O povo foi libertado, o mar se abriu, a escravidão acabou, a promessa começou e poucos capítulos depois eles começaram a murmurar. Presta bastante atenção nesse detalhe da história. A murmuração nasce depois da libertação. Ela não nasce antes. Ela tem sede. E a sede revela que há algo mais profundo que necessidade física. Revela insegurança, revela desconfiança, revela memória distorcida. Eles dizem: por que nos tiraste do Egito? Percebe o movimento? O Egito era escravidão, mas agora é lembrado como segurança. A liberdade exige responsabilidade. E quando a sede aperta, o coração prefere o conhecido, mesmo que o conhecido seja um sistema de escravidão. A murmuração não é apenas reclamação, ela é teologia deformada. É começar a interpretar Deus a partir da minha própria frustração. É dizer: Deus me libertou, mas talvez ele não saiba o que está fazendo. E isso é gravíssimo, porque a murmuração corrói a confiança. E a confiança é a base da fé, quando a expectativa supera a confiança. O povo esperava uma libertação sem desconforto, uma promessa sem deserto, uma terra prometida sem travessia. E nós fazemos o mesmo. Queremos conversão sem desconstrução, queremos liberdade sem atravessar um incômodo, queremos fé sem deserto. Mas o deserto revela quem nós somos. No Egito, o povo reclamava da escravidão. No deserto, eles reclamavam da liberdade. O problema nunca foi o lugar. O problema era o coração. E há algo ainda mais profundo que essa passagem nos revela. A murmuração é contagiosa. Um começa, outro concorda, logo se torna um clima coletivo. E o que era sede vira crise espiritual. Quantas comunidades hoje em dia vivem esse clima de murmuração? Quantas famílias vivem sob essa narrativa da insatisfação? Quantos grupos eclesiais trocam discernimento por crítica permanente? A murmuração cria um ambiente tóxico e ela paralisa a caminhada eclesial. Ponto essencial também. Moisés não responde à murmuração com agressividade. Ele clama a Deus. Deus manda ele bater na rocha e a água brota. Presta bastante atenção. A água não brota da murmuração, brota da fidelidade a Deus, mesmo diante da desconfiança humana. Mas não romantize essa passagem. A leitura também nos diz que aquele lugar vai receber dois nomes: Massá e Meribá. Massá, que significa prova, e Meribá, que significa contenda. Ou seja, a murmuração deixa marca. Ela nunca é neutra. Agora deixa eu trazer isso para nós. Qual é a sua murmuração recorrente? Contra Deus, contra a igreja, contra a sociedade ou contra a sua própria história? Existe uma diferença entre questionar e murmurar. Questionar é busca por compreensão. Murmurar é alimentar ressentimento. E o ressentimento corrói por dentro. A murmuração é sede mal direcionada, é sede que não confia, é sede que exige solução imediata. Não combina com fé, porque fé é atravessar o deserto confiando que você vai encontrar água, nem que seja numa rocha. Entre o altar e o chão existe um deserto, e no deserto ou você aprende a confiar ou aprende a reclamar. E a Quaresma é esse tempo de nós identificarmos as nossas murmurações. Porque talvez o maior obstáculo da nossa conversão não seja um pecado escandaloso, como as pessoas dizem. Talvez seja a nossa desconfiança silenciosa. É hora da gente se perguntar se a gente está atravessando o deserto confiando ou reclamando. Porque murmuração nunca gera água, ela só gera cansaço. E a confiança, mesmo no silêncio, pode fazer água brotar da rocha. No Evangelho, Jesus encontra uma mulher samaritana ao meio-dia. Esse detalhe não é apenas estético. Ninguém vai ao poço ao meio-dia. O horário comum era pela manhã ou ao entardecer. Um detalhe muito importante: esta mulher samaritana está sozinha. Outro ponto interessante: o Evangelho não começa com acusação, ele começa com dá-me de beber. Jesus se coloca na posição de quem precisa. Ele não começa apontando a sede dela, ele começa revelando a sua própria vulnerabilidade. Isso já desarma a samaritana. A conversa avança e Jesus diz: vai chamar teu marido? Ela responde: não tenho marido. E Jesus responde: tiveste 5, e o que tens agora não é teu. Aqui nós temos uma tentação muito comum de reduzir essa mulher a um erro moral.
Mas o texto é muito mais profundo que isso. Note que nós não sabemos as circunstâncias dessas uniões. Não sabemos se foi abandonada, não sabemos se ela foi descartada, foi vítima das estruturas patriarcais da época. A única coisa que nós sabemos é que ela tentou muitas vezes, 5 vezes, e continua sedenta. Presta bastante atenção. Essa não é uma história de promiscuidade, essa é uma história de busca. Ela buscou pertencimento, estabilidade, amor, e cada uma das tentativas dela não resolveu o vazio. A sede afetiva, meus irmãos, é uma das mais poderosas porque ela toca identidade. Nós queremos ser vistos, queremos ser escolhidos, queremos ser desejados, queremos ser amados. E quando essa sede não é integrada, ela se torna compulsão. Relacionamentos substituem silêncio interior. Aprovação substitui verdade. Presença substitui profundidade. E a repetição começa. Outro relacionamento, outra tentativa, outra promessa. Mas a sede continua. Jesus, no entanto, não a humilha. Ele não diz, você errou demais. Ele diz, se conhecesses o dom de Deus. Percebe? O problema não é que ela desejou demais, que ela tentou demais. O problema é que ela desejou no lugar errado. E essa é uma lição muito importante para nós. O objetivo da quaresma não é matar os teus desejos, é purificar a tua direção. Trazendo agora aqui para nossa realidade. Quantas vezes você tentou saciar a sua sede afetiva com reconhecimento profissional, curtidas e validação digital, relações superficiais, necessidade constante de aprovação, dependência emocional. E cada vez que algo novo começa ou algo velho termina, você diz: dessa vez vai ser diferente. Mas a fonte continua errada. Presta atenção. A sede não é inimiga. A sede é reveladora. Ela mostra o que está faltando no seu interior. O problema é que às vezes nós queremos saciar essa sede, resolver esse vazio espiritual com substitutos emocionais. Jesus nos oferta água viva. Água viva não é anestesia, água viva não é euforia, é relação com Ele. É identidade que não depende do olhar do outro, é pertencimento que não oscila. Quando encontramos essa fonte, algo muda profundamente. Somos como a samaritana que deixa o cântaro. Cântaro como símbolo daquela nossa busca repetida. Assim como a samaritana, nós vamos ao poço todos os dias. Busca, volta vazia. Busca, volta vazia. Quando encontramos Jesus, nós deixamos o cântaro. Isso não significa que nós não teremos mais sede, mas que a nossa sede foi direcionada. E vem algo ainda mais forte. Assim como a samaritana que evitava pessoas volta para a cidade e anuncia, nós também começamos a anunciar. A sede transformada vira missão. Quando você para de mendigar afeto, você começa a oferecer presença. Isso é conversão. Muita gente entra na quaresma tentando resolver comportamento. Isso é uma coisa muito delicada, porque o comportamento é a superfície. A raiz do problema é a sede. Você pode cortar os ramos, mas se não tocar na raiz, tudo volta a crescer. A pergunta dessa terceira semana da quaresma não é qual o seu pecado, é qual a sua sede. Você tem coragem de deixar Jesus tocar nesse ponto da sua vida? Porque esse é o seu ponto mais vulnerável e também o mais libertador. Você vai ao poço todos os dias, mas que água é que você está buscando? A samaritana tinha sede afetiva, nós também temos. Mas a nossa geração tem algo mais. Nós temos acesso a tudo quase de forma imediata. E paradoxalmente, nós estamos mais sedentos do que nunca. Nenhuma outra geração teve acesso a tantos estímulos, tanta conexão, tanto acesso, e ao mesmo tempo nós nunca tivemos uma geração tão inquieta. O problema da nossa geração não é sede, é excesso. A sede moderna não é ausência, é excesso. Excesso de informação, de opinião, de comparação, de oferta. Vivemos em uma sociedade que tem um mercado que promete saciar qualquer carência. Está triste? Consuma. Está sozinho? Conecte-se. Está inseguro? Construa sua imagem. Está invisível? Produza conteúdo. Tudo vira solução imediata. Mas a solução imediata raramente resolve sedes profundas. A tecnologia ampliou a sede. As pessoas não apenas gostam agora de ser reconhecidas, elas dependem disso. Curtidas viram termômetro de valor, seguidores viram métrica de identidade, visualizações viram prova de existência.
presta bastante atenção nessa armadilha. Quando o olhar do outro define quem você nunca descansa. Porque o olhar humano oscila. Hoje aprova, amanhã ignora, amanhã volta a provar, depois ignora de novo. E isso faz a sua sede aumentar. Essa sede é também comparativa. Você não sofre só pelo que lhe falta, você sofre pelo que o outro lhe exibe. E a comparação é uma sede ainda mais contaminada. Sabe por quê? Você começa a sofrer por uma coisa que nem era seu desejo original. Isso é gravíssimo, porque além de viver a partir do desejo, você passa a viver a partir do desejo de outra pessoa. E a sede também pode ser sede de poder. Sede não necessariamente de poder político, pode ser sede de controle, controle da própria imagem, controle da narrativa, controle da percepção. Nós queremos controlar como somos vistos e isso só gera uma coisa: ansiedade constante. A Quaresma confronta essa lógica, ela nos convida a uma exposição diferente, não uma exposição pública, exposição diante de Deus. Isso é infinitamente mais exigente, mas é necessário. Nós poderíamos aproveitar esse gancho e aprofundar ainda mais. Nós podemos dizer que a sede moderna tem três características principais. Ela é imediatista, é fragmentada, é insaciável. Imediata porque você não suporta esperar. Tudo tem que ser para agora, tudo tem que ser para ontem. Fragmentada porque ela busca pequenas satisfações repetidas, como ficar scrollando o feed das redes sociais. Insaciável porque nenhuma delas toca o seu núcleo. Você consome um conteúdo, depois outro, outro. Isso também acontece no campo dos relacionamentos, mas o vazio permanece. Você compra algo novo, mas a satisfação é curta. Você recebe reconhecimento, mas ele precisa ser renovado. Isso não é fraqueza espiritual, é arquitetura cultural. Nós vivemos em um sistema que precisa da sua insatisfação para poder funcionar. Presta atenção nisso. Uma pessoa plenamente saciada não consome compulsivamente. Uma pessoa interiormente firme não precisa de validação constante. Uma pessoa enraizada não é facilmente manipulável. Como é que a gente liga isso ao evangelho da terceira semana da Quaresma? Jesus diz: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Isso não significa ausência de desejo, significa que Jesus preencheu o centro. A água viva de Jesus não elimina necessidades humanas, ela ordena. Quando o centro está ordenado, os desejos periféricos não dominam. Mas quando o centro está vazio, qualquer coisa vira solução. Mas presta atenção, existe algo ainda mais profundo e problemático. A sede moderna, ela é espiritualizada. Mas quer ler como assim espiritualizada? Como uma sede espiritualizada pode ser problemática? Acredite, pode ser muito problemática. Muita gente troca o consumo material por consumo material religioso. Emenda eventos, palestras, experiências intensas, retiros, entre outras formas de mergulhar na espiritualidade, mas não permite que nada disso organize a vida. Transformam a própria fé em produto de satisfação. E isso é sério porque você começa a achar que é super espiritualizada. Mas na verdade você só é mais um sedento em um ambiente religioso. A Quaresma também confronta essa lógica. Ela nos leva ao deserto, ela nos retira do excesso. Ela nos leva a pensar não apenas no que nós desejamos, mas no que molda os nossos desejos. O mercado, a opinião pública, o medo, a comparação ou o evangelho? Isso é muito importante, porque se você não reconhece a sua sede, você vai passar a ser conduzido por ela. Se você não ordena o seu desejo, ele vai começar a ordenar a sua vida. Você começa a pensar se está vivendo da sede do mundo ou está vivendo da fonte do evangelho. Porque as duas coisas são diferentes. Uma excita, outra sustenta. Uma agita, outra enraiza. Quaresma é tempo de reordenar isso. Antes de ser santo, São Francisco era sedento. Sedento de glória, sedento de reconhecimento, sedento de grandeza. Ele queria ser cavaleiro, queria honra, queria aplauso, queria glória. São Francisco era intenso. E a intensidade não é um defeito, é apenas força mal direcionada quando esta intensidade não está purificada. A conversão de São Francisco não foi destruição do desejo, foi deslocamento. Ele redefiniu o que era grande para ele. Antes grandeza
era vencer uma batalha, depois grandeza era abraçar um leproso. Antes, honra era prestígio social, depois era abraçar a pobreza voluntária. Isso é purificação da sede. Existe um momento decisivo na vida de São Francisco, o encontro com o leproso. Francisco mesmo fala que aquilo que era amargo passou a ser doçura. Presta bastante atenção nisso. O que antes causava repulsa em Francisco passa a ser lugar de encontro. Isso não é emoção passageira, é reordenação interior. Ele deixa de buscar satisfação em validação externa e passa a encontrar sentido na fraternidade concreta. Mas cuidado para não romantizar. Pobreza não era estética para Francisco, era escolha concreta, contra uma lógica econômica baseada na acumulação. Ele vivia numa cidade mercantil, seu pai era comerciante, para a sociedade dele a lógica era clara. O valor era medido pelo que se possuía. Quando Francisco inicia seu processo de conversão, ele não apenas doa dinheiro, ele rompe com esse sistema de medida. Uma purificação radical da sede. Francisco louva o sol, a lua, a água, a morte. Quem está vazio não louva assim, mas quem está saciado pode louvar. E nós podemos trazer isso para a nossa realidade. Você pode se perguntar, qual é a sua forma de buscar grandeza? Você quer reconhecimento intelectual, reconhecimento social, reconhecimento espiritual, reconhecimento pastoral? Nada disso é necessariamente errado. O problema é quando esse reconhecimento se torna a fonte da sua vida. São Francisco percebeu que o centro não era o olhar da sociedade sobre a sua vida. O centro era Deus. Era o olhar de Deus. Quando o centro muda, tudo muda. Existe outro ponto delicado. Francisco escolhe a pobreza. Pobreza aqui não é romantização da miséria. É liberdade em relação à posse. Ele não depende da acumulação para existir. Isso aqui é extremamente inovador. Em um mundo onde a identidade se constrói pelo aquilo que se possui, viver desapegado é uma revolução silenciosa. A sede purificada também faz outra coisa extraordinária na vida de Francisco. Ela transforma a competição em fraternidade. Francisco não precisava disputar mais nada com ninguém. Não precisava vencer ninguém. Não precisava provar nada. Quando o desejo não é mais comparação, ele vira comunhão. E isso tem consequência social. Porque enquanto uma sociedade movida por comparação é violenta, uma sociedade movida por fraternidade torna a paz possível. Nós podemos ir ainda mais fundo. São Francisco tinha sede espiritual, mas ele não acumulou experiências místicas como troféus. Cada experiência o levava para mais simplicidade. Isso é um critério importantíssimo na vida espiritual. Se a sua espiritualidade aumenta o seu ego, a sua espiritualidade não foi purificada. Agora, se a sua experiência com Deus te torna mais simples, aí sim você está no caminho certo. A partir da sua experiência, Francisco escolheu iluminar o chão. Trabalhou para que o evangelho se tornasse palpável na vida das pessoas, não apenas uma experiência espiritual isolada em um momento da vida. E esse detalhe da vida de São Francisco nos leva à seguinte pergunta, nos confronta. Você quer ser grande aos olhos das pessoas ou livre aos olhos de Deus? Porque as duas coisas raramente vão coincidir. A Quaresma é esse tempo de você passar de como ser reconhecido pelos homens para como posso amar melhor o meu irmão. Essa é a sede purificada, essa é a libertação. Já Edith Stein, uma santa que sempre me vem à memória, ela não começou como mística, ela começou como filósofa, intelectualmente rigorosa, exigente consigo mesma, incapaz de aceitar respostas superficiais. Ela também tinha sede, mas não era sede afetiva como a da samaritana, era sede da verdade. Presta bastante atenção nisso. Existe uma sede que é intelectual, e isso eu posso garantir para vocês que existe porque é a minha sede. É uma inquietação que não se satisfaz com respostas prontas. Santa Edith foi aluna, assistente e discípula de Edmund Husserl, o fundador da fenomenologia. Ela buscava a estrutura da consciência, buscava fundamento, só que em um determinado momento ela percebeu algo decisivo. A verdade não é apenas um conceito, ela é encontro. Assim como na vida de São Francisco, na vida de Santa Edith Stein, existe também um momento emblemático do início da sua conversão. Ao ler a autobiografia de Santa Teresa de Jesus, ela fecha o livro e diz: esta é a verdade. Não foi emoção, foi reconhecimento. A inteligência encontrou coerência
coerência intelectual. Isso é muito profundo. Ao iniciar seu processo de conversão, Edith não abandona a razão. Ela leva a razão até o fim da vida. A sede da verdade que a movia não é sufocada pela fé. Pelo contrário, ela é planificada. Edith viveu durante o nazismo, uma época em que o Estado se apresentava como verdade total e a propaganda moldava o pensamento coletivo. E aqui está um ponto importante. Quando o poder redefine a verdade, a consciência é pressionada. E é aqui que a sede da verdade, essa sede intelectual se torna perigosa. Porque quem ama a verdade não consegue se acomodar facilmente à mentira coletiva. Edith não se tornou uma ativista ruidosa, mas foi intelectualmente honesta. Ela percebeu que não poderia mais continuar ensinando em uma universidade que excluía os judeus. Ela escreveu ao Papa alertando sobre o antissemitismo. Ela não negociou a verdade para manter o seu conforto. Negociar a verdade muitas vezes parece a atitude mais prudente, mas muitas vezes também é medo. A verdadeira sede da verdade exige algo raro: coerência. É muito fácil falar de verdade em um ambiente seguro. É muito fácil defender princípios quando não há custo. Mas quando a verdade implica perda, a maioria das pessoas recua. Edith não recuou. Ela entrou no Carmelo e quando a perseguição se acentuou, ela permaneceu. Existe algo profundamente quaresmal nisso. Porque quaresma não é apenas luta contra vícios morais, é luta contra o auto-engano. O auto-engano é confortável, você tentado adaptar o evangelho ao seu contexto, a suavizar exigências, a reinterpretá-los como uma metáfora leve, mas a sede da verdade não aceita maquiagem. Olhe para a nossa sociedade, vivemos um tempo saturado de informação, mas informação nem sempre é verdade, opinião nem sempre é verdade, viralização nem sempre é verdade. E aqui está um risco moderno: confundir consenso com verdade. Se muitos repetem, parece legítimo. Se viraliza, parece verdade. Mas a verdade não depende de volume. A verdade depende da realidade. E a sede da verdade exige silêncio interior, exige oração, exige estudo, exige a disposição para estar, porque muitas vezes a verdade não é popular. E aqui se apresenta uma pergunta desconfortável: você ama a verdade ou ama estar certo? São coisas diferentes. Amar estar certo é defender posição. Amar a verdade é deixar-se corrigir. E Edith Stein, a gente percebe essa integração entre razão e fé. E isso é crucial. Ela não abandona o pensamento crítico ao entrar no Carmelo. Ela o aprofunda. Porque a fé autêntica não teme a verdade. Se teme, não a fé madura. Por outro lado, a sede da verdade também tem uma dimensão social. Quando regimes manipulam narrativas, quando guerras são justificadas por estratégia política, quando interesses econômicos se vestem de moralidade, nossa consciência precisa estar pronta para discernir. A fé não é alienação, é lucidez. E a vida de Edith Stein nos ensina isso. Que a espiritualidade sem rigor intelectual é frágil. E o rigor espiritual sem abertura ao transcendente é árido. Ela foi capaz de unir as duas coisas. Agora nós chegamos em uma pergunta inevitável: qual verdade você tem evitado enfrentar? Sobre você mesmo, sobre as suas escolhas, sobre as estruturas das quais você participa? Porque às vezes não falta informação, falta coragem. E a quaresma é também tempo de coragem interior. Edith morreu em Auschwitz, mas ela não foi derrotada, porque a verdade que ela abraçou não dependia de regime, dependia de Cristo. Cristo não é um conceito, é fundamento. Ele assumiu a nossa humanidade. Inclusive, esse ano a igreja nos coloca diante de uma frase simples e explosiva: ele veio morar entre nós. O verbo não veio nos visitar temporariamente. Por isso a encarnação é também, de certa forma, a teologia da moradia. Se Deus habitou, então moradia não é detalhe social, é dimensão da dignidade humana. Casa não é apenas construção. É proteção, é intimidade, é descanso, é possibilidade de futuro. Quem não tem moradia digna é vulnerável. E vulnerabilidade constante corrói a alma. E é muito possível ligar isso à temática da sede, porque a sede não é apenas de água, ela pode ser uma sede de necessidade básica não atendida. E moradia digna é com certeza uma das sedes fundamentais do ser humano. Sem casa não há estabilidade, sem estabilidade não há pertencimento, sem pertencimento a identidade é frágil. Mas nós vivemos em um mundo em que a casa se tornou mercadoria. Territórios não são valorizados porque são ocupados por pessoas, são valorizados pelo potencial de lucro que eles podem gerar. Quando a lógica da acumulação domina, a moradia deixa de ser direito e passa a ser produto.
A fé não pode ignorar essa realidade. E assumir isso não é assumir uma ideologia, é consequência da encarnação. Deus escolheu habitar entre nós, cada família sem uma moradia digna é uma ferida na lógica do Evangelho. Mas cuidado, a campanha da fraternidade não é instrumento partidário, ela é exame de consciência eclesial. A pergunta não é qual partido está certo, a pergunta é como eu, católica, participo de estruturas que, direta ou indiretamente, excluem. Isso é muito mais profundo porque desloca a realidade do debate externo para a responsabilidade pessoal. E aqui nós chegamos em um ponto delicado, que é o risco de espiritualizar a pobreza para não se comprometer. Você pode assumir que o importante é a casa interior. Sim, a interioridade é essencial, mas a nossa fé é encarnada. Jesus nasceu numa família concreta, que inclusive estava fora da sua casa, não conseguiu um lugar adequado para o momento de parto. Era uma família que estava diante de uma situação de vulnerabilidade social. Ele viveu numa aldeia concreta, ele morreu fora dos muros da cidade como um criminoso. A moradia e a realidade é concreta na história da salvação. Nós não podemos fugir disso. E a questão da moradia conversa com uma sede moderna muito presente na nossa sociedade, que é a sede por segurança, por estabilidade, por controle. Quando essa sede é vivida de forma desordenada, ela se torna acumulação exagerada. Enquanto alguns constroem múltiplas propriedades como símbolo de poder, outros não têm onde dormir. Isso revela algo sobre a nossa estrutura social. E a fé não pode deixar de olhar para isso. Não com ódio, não com ideologia, com responsabilidade. A igreja não pode falar de água viva e ignorar moradias onde falta água potável. Não pode falar de abrigo espiritual e ignorar famílias sem teto. A campanha da fraternidade é um chamado a unir contemplação e compromisso. Não um ativismo desordenado, mas consciência. E por isso é tão pedagógica. Ela nos ajuda a ver essas realidades. E ver já é o começo da nossa conversão. O povo teve sede, murmurou, a mulher teve sede e buscou. São Francisco teve sede e purificou. Santa Edith Stein teve sede e permaneceu fiel à verdade. E você, qual sede governa a sua vida hoje? Afeto, validação, controle, acumulação, poder, reconhecimento? A quaresma não é negar a sede, é levá-la à fonte. Entre o altar e o chão existe um caminho, e nesse caminho existe um poço. A questão não é se você tem sede, a questão é de que água você está vivendo. Que a conversão ganhe chão. O evangelho sempre pede chão.